Quando pensamos na inclusão e educação física, há 2 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, na educação física nós trabalhamos com o mover-se corporal. E uma das dimensões que eu trabalho no mover-se corporal é a própria prática corporal, o fazer no sentido mais geral. E este fazer, ele tem uma liberdade embutida nele, porque eu posso fazer a mesma coisa de várias formas. Isto dá chance para a diversidade florescer na aula de educação física, porque eu posso realizar a mesma ação por diferentes caminhos, posso alcançar o mesmo objetivo por diferentes trilhas. Isso é algo que escapa à maioria dos outros conteúdos dos componentes curriculares. A equação de segundo grau pede uma solução. Desta forma, a educação física, enquanto componente curricular, enquanto um processo de formação, tem na sua gênese os elementos para abarcar todos em suas diferenças. Basta que saibamos combinar aquilo que se trabalha, que pode ser denominado de tarefas, atividades, conteúdos, com as características de cada pessoa, todas as características de uma maneira global, das dimensões cognitivas, afetivas, sociais, físicas e das características e dimensões do próprio ambiente no qual se realizam as atividades. Se soubermos combinar isso, as características da pessoa, as dimensões do ambiente, as variedades da tarefa e dos conteúdos, é possível permitir que todos realizem a mesma coisa a seu jeito, a mesma atividade a seu jeito. Nesta lógica, prevalece na educação física uma grande verdade. A verdade é de que todos nós somos iguais na diferença. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com relação à inclusão, ele vai para além da educação física. Na verdade, a inclusão é uma saída que se encontrou para tratar de um problema que não está na inclusão em si, como a maioria das pessoas pensa. O problema é a inclusão, o problema é a inclusão. O problema está na própria ideia da escola, com o seu currículo. O currículo surge há muito tempo atrás, no século XVIII, e ele é uma forma, ele surge na Europa, numa época em que havia uma febre para medir as coisas. A ideia de que medindo sabemos mais sobre as coisas, e ao sabermos mais sobre as coisas conseguimos controlá-las. Essa é o grande movimento que se observa na Europa e que está evidentemente associado com o surgimento da chamada ciência moderna. O currículo é uma medição, é uma maneira, é uma régua para ajudar não só a indicar aquilo que a pessoa deve fazer e como deve fazer, mas o que ela deve alcançar, e com isso eu tenho no currículo uma régua. Hoje a gente fala do currículo como um percurso formativo, é uma outra visão. Mas tradicionalmente a visão de currículo, e eu diria que é uma visão hegemônica, é de que o currículo é uma forma, é uma escala, é uma régua na qual eu vou mensurar as pessoas. Daí vem a ideia da inclusão. Eu tenho que arranjar algum jeito nessa escala de encaixar as pessoas. Então, esse é o problema. O problema é o de que a inclusão acaba sendo mais um ato de condescendência de uma classe de pessoas que estão na norma para com aqueles que são diferentes.
Agora, há um outro entendimento para essa inclusão em relação ao próprio currículo. É quando eu penso que o currículo é um ponto apenas de partida, é um indicativo de um caminho formativo, sem jamais se tornar uma caixa que vai engessar todas as pessoas, vai encaixar todas as pessoas. Neste caso, nesse outro entendimento do currículo como um ponto de partida, o entendimento é que se inclui porque de fato todos são diferentes. Todos são diferentes. Não há uma norma clara, mas sim as especificidades de cada um. Esse entendimento é de difícil trato, porque de certa maneira é mais confortável, dá mais segurança às pessoas ter uma régua para medir. Ainda que essa régua esteja calibrada para medir a média. E a média, como sabemos, pode não estar em lugar algum, porque a regra é a diferença, a exceção é a média.